Boa noite, caro ouvinte. Seja bem-vindo a mais um episódio do Comunicast. Hoje, o nosso papo é de tecnologia. Nós vamos falar sobre deepfakes. O que elas são, como elas são feitas, como elas podem afetar a criação e o consumo de conteúdo na internet. Eu sou o Matheus de Maio e ao meu lado da banca... Oi, gente, eu sou a Bianca Carmona e hoje trouxemos dois especialistas para nos ajudar a entender esse assunto. Nossos convidados são profissionais no ramo de tecnologia e criam conteúdo para o YouTube sobre deepfake. Primeiro a gente tem o Lucas, né? O Lucas Latari. Ele é professor e fala sobre ciências e tecnologia no YouTube, no canal Universo Discreto. Eu recomendo, gente. E vamos falar com o Bruno Sartori também. O Bruno, ele é um dos principais nomes do Brasil no assunto das deepfakes. E é bem provável que você já tenha visto ele em algum lugar, ou um canal de TV por aí. O Bruno cria conteúdo para o YouTube também. O canal dele é bem famoso, tem mais de 300 mil inscritos. Os dois são criadores de conteúdo sobre tecnologia. E é um assunto bem novo para todo mundo, né? E aí, Bianca, o que você sabe sobre deepfakes? É igual aqueles vídeos do Bolsonaro chamando Lula ou aquele do Lula decepcionado com um pote de paçoca? Meio que é tudo isso, mas também não é só isso, sabe? Existem essas deepfakes visuais, mas hoje em dia elas estão sendo usadas para mudar voz, mudar texto, fazer vídeo e muitas outras coisas. Estão usando até em Hollywood para trazer gente que já morreu de volta. Cara, parece incrível ouvindo. Mas será que essa tecnologia toda está sendo usada para meios positivos? Acho que assim, na arte, nos memes, ok, mas e se isso cai na política? Eu acho que para entender melhor essa história, a gente tem que voltar pro início do deepfake, né? Segundo a matéria do Tecmundo que a gente usou, eles começaram a usar esse termo em 2017, quando teve um membro do Reddit que começou a postar vídeos de sexo falsos, com pessoas famosas envolvidas. E com o software de Deep Learning, ele colocava o rosto das celebridades nos vídeos que já existiam, sabe? Que? Isso aconteceu mesmo? Pelo menos tá escrito na matéria, né? Os casos mais populares foram os das atrizes Gal Gadot, a que fez a Mulher Maravilha, e da Emma Watson, que fez Hermione do Harry Potter. Nossa, mas isso meio que pode acabar com a carreira ou com a vida de uma pessoa. Depois que aconteceram esses casos lá, essa discussão se ampliou muito e eles começaram a usar o termo deepfakes para descrever esses vídeos que são editados com aprendizado de máquinas, com outras funções relacionadas à inteligência artificial. Que bom que trouxemos os especialistas então. Assim eles podem explicar pra gente como as deepfakes funcionam exatamente. Porque, aparentemente, elas têm um grande potencial negativo quando são usadas por pessoas mal intencionadas, né? Deepfake é um termo que surgiu da união do Deep Learning e do Fake. Acho importante falar primeiro sobre o que é Deep Learning, pois é fundamental para entender o conceito como um todo. Deep Learning é uma sub-área da inteligência artificial que se popularizou com a profusão de redes neurais artificiais. As redes neurais artificiais são algoritmos que se inspiram no funcionamento do cérebro humano para que computadores possam resolver problemas que normalmente as pessoas costumam resolver bem. Caso de, por exemplo, olhar uma foto e dizer qual é o nome da pessoa que está ali na foto, ou sugerir um conteúdo, por exemplo, um vídeo ou um post numa rede social, ou até mesmo jogar jogos de videogame sozinhos. Pessoas teoricamente fazem isso bem e as redes neurais artificiais também conseguem. Algoritmos baseados em redes neurais artificiais são bem competentes para esse tipo de coisa e costumam aprender em cima de dados, assim como seres humanos aprendem com a experiência. No caso, Deep Learning se popularizou muito na última década, pois, apesar das redes neurais artificiais serem bem antigas, com o hardware dos computadores melhorando muito e a internet produzindo dados como nunca, chegamos num ponto assim de capacidade sem igual para produzir modelos como esses e que para várias tarefas as redes neurais artificiais conseguem resolver os problemas de um jeito melhor até do que pessoas, ou tão competentes quanto. Nisso, um tempo depois, surgiram os Deep Generative Models, algo como modelos profundos generativos, que são capazes de produzir conteúdo como música, desenho ou arte. Então, as próprias redes conseguem produzir esse tipo de coisa, esse tipo de arte. Inclusive, agora que o Lucas falou disso, eu lembrei de uma coisa aqui. Você sabia que existe um site que transforma sua voz em um instrumento através desse aprendizado de máquinas? Só dá pra fazer isso com a voz da pessoa do site ou pode usar a voz de qualquer pessoa? Não, você pode cantar e transformar a sua própria voz em um instrumento. Deixa eu te mostrar. O nome do site é ToneTool.
Soletrando pra quem tá só ouvindo, é Tonetol. Olha aqui, essa aqui é a voz de uma pessoa cantando. If you could have stayed. Agora eu vou transformar a voz dela em instrumento. Agora escuta as duas juntos. Eu recomendo que essa parte vocês escutem de fone. Então, o Lucas tá falando que a tecnologia que transforma a voz em instrumento é a mesma usada para fazer os vídeos de meme de político? Basicamente sim, né? O Lucas fala disso melhor. E como é que elas fazem isso? Elas analisam bases de dados de música, por exemplo, e aí conseguem produzir músicas naquele mesmo estilo, ou músicas parecidas. A mesma ideia no caso de arte também. Elas podem analisar vários quadros de um artista, vários desenhos de um artista, e aí produzir desenhos no mesmo estilo daquele autor. Então a ideia do deepfake nasce daí, pois se você tiver uma base de dados de fotos ou vídeos de um político ou de uma celebridade, o modelo consegue produzir imagens extremamente fiéis daquela pessoa. Só que são fotos que não existem no mundo real, são imagens que não existem no mundo real. E aí já é preocupação, pois você pode colocar a pessoa numa foto, numa situação fazendo algo que nunca fez, ou até mesmo dizendo algo que nunca falou. Então, pelo que o Lucas falou, as deepfakes podem fazer praticamente tudo, né? Desde que treinadas com muitos dados. Áudios, vídeos, fotos. Será que existem outras aplicações para deepfakes? O Lucas falou algo sobre isso? Falou sim, vamos ouvir a resposta dele. Sobre aplicações, acho que dá para pensar tanto no uso positivo do deepfake quanto o uso negativo, infelizmente. Falando do uso benéfico primeiro, os deepfakes permitem produzir artes ou memes muito criativos. Para dar um exemplo que eu acho interessante, a Disney tem feito uso de tecnologias como deepfake no caso de Star Wars, quando, por exemplo, inseriu o rosto do ator do Luke Skywalker jovem em uma série de séries, né, em várias séries, como no caso de The Mandalorian e a série do Boba Fett. Dessa forma, o deepfake permite rejuvenescer ou até reviver atores já falecidos, o que abre perspectivas de roteiro, de arte, para contar histórias, né, filmes de um jeito que antes não seria possível, pelo menos não com um grau de realismo que justificasse, que permitisse aquela imersão. Pelo que o Lucas está mostrando pra gente até agora, tudo parece muito divertido, mas como você mesmo falou, algumas pessoas podem usar essa tecnologia para colocar o rosto de pessoas famosas em vídeos explícitos, então parece que tem algo a mais nisso aí. É de fato um campo que levanta dúvidas, né? Seja no campo legal, de direitos, na privacidade, tem muitas coisas que precisam ser consideradas. Tenho certeza que o Lucas pode explicar isso melhor pra gente. Recorrendo ao especialista. Deepfakes geram muitos riscos e preocupações, sim. Um deles eu até pontuei na resposta anterior, que é a questão dos golpes. Como eu falei, já até acontece muito de pessoas criarem contas em WhatsApp ou fazerem ligações telefônicas se passando por outras. E deepfake pode ajudar a tornar esse tipo de golpe mais realista. Então acaba tendo essa implicação, esse problema social. E também é possível que eles sejam usados em pornô de vingança. Caso de, por exemplo, um ex-namorado querendo prejudicar a ex-namorada com um vídeo fabricado. Então, todo tipo de questão que envolve você se passar pela outra pessoa ou também de credibilidade, o deepfake pode ser gasolina nessa fogueira aí de prejudicar outras pessoas. Eu fico pensando em qual que é o futuro dessa tecnologia, sabe? Hoje em dia parece que tudo já é tão avançado. Como será que eles vão melhorar essa tecnologia? Bom, quando eu tinha 5 anos, eu achava que em 2020 a gente ia ter carro voador. E até agora, nada de carro voador. Eu nunca, na minha vida, imaginei que uma inteligência artificial poderia se passar por mim e de uma forma tão simples e realista. Bianca, você é uma deepfake? Para de piada. O Lucas falou algo sobre o futuro das deepfakes. Será que o Lucas é uma deepfake? É um pouco difícil
antecipar o futuro dos deepfakes, pois depende muito do que está sendo plantado no presente. Mas eu vou tentar dar algumas opiniões, assim, implicações sobre o que eu penso. De maneira geral, eu acho que a produção de conteúdo usando inteligência artificial, e aí eu incluo os deepfakes, mas não só os deepfakes, essa produção desse conteúdo usando IA vai ser muito benéfico para a arte, seja para produzir músicas, memes, enfim, coisas bem divertidas, de entretenimento, interessantes. Acho que até um bom exemplo disso é o que o Bruno Sartori produz. O Bruno Sartori é um influenciador que se popularizou muito criando uns deepfakes com um grau de realismo assim, muito interessante. E ele faz umas zoeiras, umas brincadeiras. Às vezes ele coloca políticos cantando músicas, assim, coisas falando, enfim, brincadeiras e tal. Com um foco claro no entretenimento e fazer um pouco de crítica social também. Eu acho que, inclusive, ele fazer isso até ajuda a conscientizar sobre essa tecnologia. O Lucas acabou de falar sobre a única coisa que eu sabia sobre deepfakes, que são aqueles memes de política. E agora me surgiu uma dúvida. Será que existe alguma relação entre as deepfakes e as fake news? No caso dessa pergunta, eu acho que é o que eu tenho mais coisas que eu posso dizer a respeito de deepfakes e fake news. No caso, deepfakes trazem muitos riscos no que se refere às fake news, sim. Considerando que a ideia das fake news é você produzir informação falsa de propósito para descredibilizar pessoas, instituições, por isso que fake news é diferente de mentira, né? Mentira muitas vezes pode acontecer sem querer, por um equívoco, erro factual, esse tipo de coisa. Fake news você é parte de uma estratégia de impor uma certa narrativa afetando essa questão de descredibilizar pessoas, como eu falei. Então, deepfake pode ser usado sim para alimentar essa deslegitimação ou construir narrativas. Tem até um exemplo recente que eu tenho para ilustrar isso, é que um deepfake foi usado no contexto da guerra da Ucrânia. Pois durante a guerra da Ucrânia, acho que no final de março, vazou um deepfake do presidente da Ucrânia, o Zelensky, Volodymyr Zelensky, e nesse vídeo aparecia o que parecia ser o Zelensky anunciando a rendição do país, e várias contas russas em redes sociais estavam divulgando esse vídeo. Claramente, parecia que a estratégia foi de divulgar uma peça para enganar soldados ucranianos, fazer com que eles se rendessem, ou até fazer com que cidadãos ucranianos deixassem de resistir naquele momento do início da invasão, mais ou menos ali no início. Acabou que a tentativa não deu muito certo, até pelo fato do deepfake ter sido bem ruim, um deepfake bem mal feito, com um pouco de atenção, era fácil observar que ele era falso. E também, tanto o Facebook quanto o YouTube, que foram as ferramentas mais usadas para divulgar esse deepfake, rapidamente removeram ele quando perceberam o que estava acontecendo. Só que um deepfake bem montado, muitas vezes em uma bolha social específica, pode gerar problemas, já que parte da questão das fake news também é você montar uma bolha. Na academia o pessoal chama essa questão de bolha social como câmara de eco, que é meio que esse local onde certas visões ou narrativas só circulam ali, e coisas que não fazem muito sentido com o mundo real. Então, às vezes um deepfake bem montado ali pode gerar esse ruído aí preocupante. Outro fato que eu acho que é importante dizer é que os deepfakes geram desconfiança até mesmo em situações que não foram usados. Pois como alguns deepfakes são absurdamente realistas, de um jeito muito impressionante, acaba se tornando tentador alegar que um vídeo é deepfake mesmo quando ele não for. Um fato que eu me lembro agora foi na eleição para governador de São Paulo de 2018, quando divulgaram um vídeo em que o ex-governador João Dória, na época candidato, circulou um vídeo durante a eleição em que ele estava numa cama com várias mulheres, enfim, um contexto ali sexual. Se não me engano,
Até recentemente saíram notícias com laudos da Polícia Federal informando que o vídeo era real, pois no contexto ali da eleição discutiu-se muito se aquele vídeo era deepfake ou não. Talvez tenha sido o primeiro grande relato desse tipo de desconfiança, pelo menos no nosso país. Eu ia até comentar sobre esse vídeo do Dória, mas eu vi que recentemente, numa matéria da UOL, o laudo da Polícia Federal apontou que não havia alteração no vídeo que foi vazado. E pelo que o Lucas está falando, até quando não é deepfake, a gente tem que se preocupar com deepfake, ou pelo menos com o fato de alegarem que o vídeo foi fraudado. Isso levanta muitos problemas de confiança no conteúdo digital, né? Isso explica tantas pessoas caindo em deepfakes do WhatsApp, parando de tomar remédio para pressão alta porque ele é feito de veneno de cobra. Tô vendo, hein, tio? E agora o momento respostas rápidas com Bruno Sartori. Bruno, o que são deepfakes? Deepfake é uma técnica de síntese de imagem onde a gente usa inteligência artificial para criar áudios e imagens falsos, mas de forma realística. As deepfakes representam algum risco? Assim como qualquer ferramenta, se utilizada de maneira errada, ela representa um risco. Um carro foi feito para você se transportar de um lugar para o outro, mas as pessoas podem utilizá-la para enfiar no meio de uma multidão e matar um monte de gente. Se ela for utilizada para fins indevidos, ela vai representar um risco sim. Qual é o futuro das deepfakes? O deepfake tem vários rumos. Ele vai ser utilizado aí na indústria do cinema, na indústria da medicina, na indústria farmacêutica, na indústria de entretenimento, da moda. Esses são os rumos em que a tecnologia vai ser realmente utilizada em poucos anos. Existe alguma relação entre deepfakes e fake news? A relação de deepfakes e fake news é que você pode sim utilizar a tecnologia para se criar um conteúdo falso e espalhar ele como verdadeiro. Mas você pode fazer isso também com o Photoshop, você pode fazer isso também com uma foto fora de contexto. Então, se a intenção é criar uma notícia falsa, uma fake news, você pode utilizar qualquer ferramenta. Então, não é que o deepfake tenha tanta relação, é a forma como utilizam ele para se criar notícias falsas. Como usar as deepfakes para fins positivos? Tem várias maneiras de se utilizar o deepfake de forma positiva. Você pode, por exemplo, trazer personagens da nossa história, Dom Pedro I, Chica da Silva, para contar a sua história para alunos numa escola, para entenderem melhor essa história. Você pode criar comerciais de TV e trazer aí pessoas que já morreram. Você pode fazer com que o artista apareça em vários momentos, em várias pessoas naquele comercial. Então, os usos são os mais diversos possíveis. Acho que nosso tempo tá acabando, né, Bianca? Bora que hoje é sexta-feira, sextou. Bom, e para todos os ouvintes que ficam, ainda tem vários lançamentos do Comunicast nessa semana, viu? Fica de olho no feed para não perder nenhum. Eu sou o Matheus de Maio. Eu sou a Bianca Carmona. E você ouviu o Comunicast.